Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, não pule esse vídeo que aqui nós vamos aprender os erros das pessoas que foram escolhidas por Deus para que nós também não venha cometer. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje vamos falar dos 5 erros que Davi teve, que nós não podemos cometer, tá bom? Irmãos, quando falamos de Davi, falamos de um homem segundo o coração de Deus. Um homem usado, escolhido, ungido, guerreiro, adorador. Mas a Bíblia não esconde os erros de Davi. Pelo contrário, ela mostra as suas falhas. E por que ela mostra? Para que nós aprendamos e não repetimos os mesmos. Meu irmão, minha irmã, porque a Bíblia não foi escrita para nos acusar. Você sabia disso? Mas para nos alertar. A Bíblia foi escrita para nos alertar. Hoje eu quero falar sobre 5 erros de Davi que ainda se repete na vida de muitas pessoas que servem a Deus, que são escolhidas por Deus. Olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos começar pelo erro 1. Relaxar. Sabia disso? No livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: no tempo em que os reis saíram à guerra, Davi ficou em Jerusalém. O primeiro erro de Davi foi relaxar quando deveria vigiar. Ele deveria estar na guerra, mas decidiu ficar parado, tranquilo, relaxado, como muita gente faz hoje. E no tempo do descanso espiritual, que o pecado encontra espaço. Isso que você tem que entender. Foi quando Davi parou de lutar, parou de vigiar, parou de se posicionar. E foi nesse momento que ele caiu com Betseba. O primeiro erro, presta atenção. Isso eu quero que você entenda. Não pule, não pare, tenha paciência. Aplicação para hoje. Muitos caem não quando estão fracos, mas quando acham que estão fortes demais para cair. Lembra que Jesus disse? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Lembra disso? Então, vamos para o erro 2. Qual foi o erro 2 de Davi? Não cortar o pecado no início. Davi viu Betseba. Ver não foi o pecado. O pecado foi olhar de novo. Entendeu? Olhou a primeira vez, tudo bem. Mas o erro dele foi olhar de novo. Porque em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Lembra daquela passagem? Se lê lá, você lê completa. Davi poderia ter desviado o olhar, ter se retirado, ter orado. Mas ele alimentou o desejo. Meu irmão e irmã, o pecado sempre começa pequeno, mas termina grande. Quem não corta o pecado no começo vai ter que lidar com as consequências depois. E quanta gente cai nisso, meu Deus do céu. Vamos então para o erro 3. Tentar esconder o erro. Entendeu? O erro 3 foi ele tentar esconder o erro. Depois do pecado, Davi tentou encobrir. Mandou chamar Urias. Tentou maquiar a situação. Entendeu? Planejou estratégia humana. Mas Provérbios 28:13 diz bem claro: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não vai dar certo. Lá na frente vai acontecer alguma coisa. E o erro de Davi foi achar que podia esconder de Deus o que já estava claro aos olhos do céu. Deus não trabalha com aparência. Ele trabalha com verdade e arrependimento. É muito forte isso, né? Então vamos para o erro 4, para não ficar muito longo o vídeo. Vai te ajudar muito isso. Se puder depois, comece a ver Deus no início.
usar a autoridade de forma errada. O quarto erro dele foi usar a autoridade de forma errada. Davi tinha poder e usou esse poder para mandar Urias para a morte. Esse, meu irmão, foi um dos maiores pecados. 2 Samuel capítulo 11, versículo 15. Aqui vemos um erro gravíssimo. Usar posição, liderança ou autoridade para sustentar o pecado. Você imagina isso? Aplicação para líderes e cristãos hoje, para mim e para você. A autoridade espiritual é para proteger vidas, não para satisfazer os desejos pessoais. Quando a autoridade perde o temor, a unção se afasta. Foi o que aconteceu com ele, no erro 4. Vamos para o erro 5, que vai te ajudar muito. Subestimar as consequências. Isso é muito forte, hein? Davi se arrependeu, sim, se arrependeu. E Deus o perdoou. Mas as consequências ficaram. Problemas na família, dor, divisão, perdas. Por que isso aconteceu? Uma palavra que todo mundo conhece, o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus, ele perdoa, mas as pessoas não. O perdão de Deus remove a culpa, mas não apaga todas as consequências. Por isso é melhor obedecer do que remediar ou do que sacrificar. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, eu tenho uma boa notícia para te dar. Apesar de tudo, Davi fez algo que muitos não fazem. Ele se arrependeu de verdade. E Salmo 51 mostra um coração quebrantado. Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações quebrantados e sinceros. Hoje, o Espírito Santo nos alerta. Vigie, corte o pecado no início, ande em verdade, tema ao Deus que te escolheu, que te chamou, que acredita em você. Pense nas consequências. É isso que você não entende. Tem pessoa que ela não pensa nas consequências. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar. Se essa palavra falou com você, reflita, ore e permite que Deus te guarde. Permita que Deus, meu irmão, te guarde, te proteja. E se inscreva nesse canal e comente: Senhor, guarda o meu coração de todo mal. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.